Olá a todos, de volta ao caminho com Jesus. Ele nos ensinou a oração que nos coloca em contato com o Pai. Nos ensinou a chamar o Pai de Pai. E como o Pai é Deus e é o Pai de Jesus, isto significa que, sendo nosso Pai, nós somos irmãos de Jesus. Portanto, iniciemos a nossa caminhada com Jesus da maneira que o Pai, da maneira que Ele nos ensinou a chamar o Pai. Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Nossa Senhora das Dores e São José, padroeiros da nossa paróquia, nos ajudem nesta caminhada de conhecimento maior do grande mistério que é Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos meditar sobre um dos eventos mais importantes da vida terrena de Jesus, a sua transfiguração. A transfiguração de Jesus, ela se tornou um dos mistérios do terço. O Papa João Paulo II, no início dos anos 2000, ele criou mais uma dezena, mais um terço sobre os mistérios luminosos, pois o quarto mistério luminoso trata exatamente da transfiguração de Jesus, porque foi um momento marcante da vida terrena de Nosso Senhor e que atingiu diretamente o coração dos seus discípulos, especialmente 3 que seriam os seus apóstolos e os seus amigos mais íntimos. Nós vamos falar disso, mas para chegarmos ao Monte da Transfiguração, nós temos que passar por outros caminhos, e é o que nós vamos fazer. Não sem antes também rememorar algo. Hoje é o dia 4 de agosto, e neste dia a igreja faz memória de um santo sacerdote francês chamado João Maria Vianney, que entrou para a história da nossa igreja, da nossa fé, como o santo cura d'Ars, a cidade da França, onde ele exerceu o seu ministério sacerdotal. São João Maria Vianney foi uma pessoa simplíssima, aliás, colocado à parte pelos seus colegas sacerdotes, pelos bispos, só um acreditou nele, enfim, por todos, mas menos pelo povo. O povo gostava muito de São João, de João Maria Vianney, daquele sacerdote simples. Como ele não tinha para onde ir, jogaram-no numa cidadezinha perdida da França, do sudoeste da França, a cidade de Ars, e ele foi para lá exercer o ministério dele, porque mesmo enquanto estudante, ele nunca mostrou não aptidão acadêmica. Ele tinha muita dificuldade de aprender as coisas, quer dizer, religião, teologia, filosofia, isso não entrava na cabeça dele. Só que ele fez da sua vida um tratado teológico. Só que ele fez das suas palavras um tratado teológico-filosófico. Só que ele fez da sua ação, do seu modo de agir, da escuta das pessoas, ele transformou isso na luz da sua vida, que iluminou a vida das pessoas que o buscaram. No final,
ele era um dos maiores conselheiros espirituais da França inteira. Até os reis acudiam a ele. Iam todos em busca do cura d'Ars pela sua palavra. Por quê? Era a palavra dele? Não. Era a palavra dele, mas sendo palavra de vida. Porque o que ele transmitia era aquilo que ele recebia do Espírito Santo. E dizia às pessoas, foi um extraordinário diretor espiritual. E mais ainda, um grande, um notável confessor. Basta dizer que ele passava a maior parte do dia confessando às pessoas, que acorriam a ele justamente para buscar o consolo do perdão que Deus concede por intermédio de Jesus Cristo na pessoa do seu ministro consagrado. Por isso, São João Maria Vianney é o primeiro dos santos celebrados este mês, diretamente relacionado aos sacerdotes. Ele é o patrono dos sacerdotes. Ele é um modelo maior do que o sacerdote deve fazer, do que se espera de um sacerdote. É ele, João Maria Vianney, um homem simples, praticamente jogado de lado, esquecido numa cidadezinha da França, mas, como iluminado pela luz de Deus, hoje o nome dele brilha como um dos maiores santos da igreja. Ele é o padroeiro dos sacerdotes e neste mês de agosto, que estamos iniciando, que é tratado no Brasil como o mês das vocações, no ano litúrgico, agora virão 3 meses que serão destinados a cada um a um tema. O primeiro dos temas é o tema vocacional, que é, por sinal, o tema central deste ano, proposto pela CNBB. Este é o ano vocacional, é o 3º ano vocacional da igreja no Brasil. E nesse mês especificamente, em que se fala das vocações, o primeiro domingo é dedicado à vocação sacerdotal. O segundo domingo vai ser a vocação pessoal, particular, dos pais, por causa do Dia dos Pais. O terceiro domingo é a vocação dos religiosos, das religiosas, irmãos, freiras, frades, os religiosos consagrados. E o quarto domingo é especificamente a vocação do leigo, os catequistas, tanto que se comemora no último domingo, o domingo do catequista, da catequista. Então, neste primeiro domingo, quer dizer, o próximo domingo, vai ser comemorado o dia de São João Maria Vianney. Quer dizer, o dia de São João Maria Vianney é hoje, é o dia do padre. Quer dizer, hoje é o dia do padre, a vocação sacerdotal será, então, celebrada na liturgia eucarística do próximo domingo. É isso aí. E no próximo domingo também, que é o dia 6 de agosto, é também no calendário litúrgico um dia específico. O dia 6 de agosto, o próximo domingo, ele marca o início da 18ª semana do tempo comum. Nós estamos vivendo este tempo na igreja. É aquele tempo que começa no dia de Pentecostes. Quer dizer, a partir de Pentecostes, nós voltamos ao tempo comum, que tinha parado lá atrás, antes da Quaresma, e retorna depois de Pentecostes. E vai até o fim do ano. Ao todo, são 34. Estamos indo para o 18º domingo, que dá início à 18ª semana do tempo comum. Muito bem. O domingo é o dia do Senhor. Este dia não pode ser substituído por coisa alguma. A liturgia é própria do tempo que nós estamos, litúrgico que está sendo vivido pela igreja. Então, nós temos ouvido nessas últimas semanas, Jesus expondo os mistérios do reino. E os expondo através de quê? Das parábolas,
As parábolas têm dominado todas essas semanas do tempo litúrgico. Acontece que, no dia 6 de agosto, a igreja festeja, nesse dia especificamente, a igreja festeja liturgicamente a festa, é a festa da transfiguração do Senhor. E como esta é uma festa de Jesus, fala-se do mistério Cristo, quer dizer, trata-se da pessoa de Jesus, ela tem uma liturgia própria. São poucos os evangelhos ao longo do ano que se repetem aos domingos. São poucos, mas este é um deles. Lá atrás, no tempo do Advento, quando estava começando o ano litúrgico, ouviu-se esse evangelho da transfiguração do Senhor. Agora, ele volta no dia 6 de agosto, porque é a festa da transfiguração do Senhor. Então, a liturgia é própria desse dia, porque se trata de uma festa. E como cai no domingo, que é o dia do Senhor, e Jesus é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, nós cantamos isso 3 vezes, então o que acontece? A liturgia se concentrará nesta festa da transfiguração do Senhor, ou seja, ela se concentrará, a meditação, a homilia, as leituras e mais as orações terão como fundamento a festa da transfiguração do Senhor. E é isto que nós vamos ver hoje, em preparação para a celebração do próximo domingo. Só que para falarmos da transfiguração do Senhor, nós temos que ir um pouquinho antes da transfiguração do Senhor. E é por isso que eu coloquei aqui o Mateus. Vamos primeiro falar do capítulo 16, versículos 13 ao 20, de São Mateus, que é o evangelista deste ano. Então, do capítulo 13 ao 20, o evangelho de São Mateus nos diz assim, logo no versículo número 13, Mateus é bem sintético, bem direto ao falar desse episódio, que é absolutamente fundamental para nós entendermos a transfiguração do Senhor. Por isso é que nós vamos começar aqui, a nossa caminhada começa aqui, seguindo Jesus na estrada que levava ao norte de Israel, ao norte da Galileia, a um lugar, uma cidade, já quase lá na fronteira com a Síria, chamada Cesareia de Filipe. Então, Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Mateus, como eu estou dizendo, ele é objetivo. Ele vai direto ao ponto. Essa passagem do Evangelho, ela também se encontra nos 2 outros sinóticos. Aliás, o primeiro a falar dela foi Marcos. Aí vem Mateus e depois Lucas. Marcos e Lucas são mais detalhistas, são mais precisos em alguns pontos. Mateus não. Mateus vai direto ao cerne da questão. Ou seja, o que Jesus fez na estrada. Então, nós vamos seguir Mateus. Eu não vou entrar nos detalhes dos outros, vamos seguir Mateus. Então, é Mateus, capítulo número 16, versículo número 13, para começar. Então, Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Foi para a região que fica perto. Então, há uma estrada e Jesus está seguindo por essa estrada com os seus companheiros. Essa estrada vai levar a essa cidade de Cesareia de Filipe. Aqui, cabe notar o seguinte, Filipe era o
tetrarca dessa região, quer dizer, era o governador dessa região. E quem é Filipe? É um dos filhos de Herodes o Grande, o mais moço deles, que ganhou de presente aquela terra. E lá ele construiu uma cidade. E como ele era um bajulador do imperador romano, que nós hoje chamamos de puxa-saco do imperador romano, o que aconteceu? Ele deu o nome de Cesareia, quer dizer, de César. O imperador era o César. Então é a Cesareia, cidade de Filipe, que era o governador. Então ele se autoproclamou rei e homenageou o imperador romano, e com isso ele ficava nas graças do imperador. Mandou construir um enorme templo, sendo ele judeu, mandou construir um enorme templo em homenagem ao rei, ao deus principal dos romanos, que era Zeus, Júpiter. Então, Júpiter era o deus principal da mitologia romana, do panteão romano era Júpiter. Ele construiu um templo enorme com uma estátua gigantesca de Júpiter com a cara do imperador. E botou lá em cima do templo. E todo mundo via isso à distância. Portanto, embora Filipe fosse um indivíduo, um judeu, criado, evidentemente, na tradição judaica, da Torá, da lei de Moisés, etc., não. Ele era um enorme de um ateu. Então, por conveniência, ele fazia isso, bajulava o imperador em Roma, a ponto de fazer essa cidade, colocar o nome do imperador, Cesareia. Já havia, e a gente chama de Cesareia de Filipe, exatamente porque havia uma outra Cesareia do outro lado do país, chamada Cesareia Marítima. Muito bem, então, essa cidade, portanto, era o centro de um povoado, era uma cidade que era o centro de uma cultura pagã, inteiramente pagã, ateia. Portanto, era sim uma terra pagã. E Jesus vai pela estrada como se fosse em direção a ela. Mas o texto é claro, e por isso essa digressão, o texto é claro ao dizer que Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Perto da cidade, mas não diz que Jesus entrou na cidade, porque era uma cidade pagã. Então Jesus não foi, mas de longe se via a estátua do imperador como sendo Deus. Era o Deus, o imperador era adorado como Deus, o imperador romano. Então, lá diante daquela estátua pagã, ou seja, de um ídolo que contrariava tudo aquilo em que o judeu acreditava, Jesus, então, no caminho, vai lançar a pergunta aos seus discípulos: quem o povo diz que é o Filho do Homem? Quem o povo diz que é o Filho do Homem? Jesus, ao se referir a si próprio, ele se refere com o nome dado pelo profeta Daniel numa visão que ele teve de Jesus. Só que Daniel chama o Filho do Homem desceu do céu. Quer dizer, quem vinha do céu era o Filho de Deus. Mas Daniel diz o Filho do Homem porque eles pareciam um homem. Ele tinha a forma de um homem, o rosto de um homem, enfim, era um homem. Então ele o chama de Filho do Homem. Mateus, que não dá ponto sem nó. Mateus, que se refere em cada passagem, as palavras são todas sopesadas, relacionando o Antigo Testamento com o Novo Testamento, mostrando que o Novo Testamento concretiza o Antigo Testamento, utiliza-se dessas expressões. Ao invés de falar Jesus, ele diz, Jesus falando dele mesmo não diz eu,
Ele diz o Filho do Homem. Ele fala de si na terceira pessoa. Mas todos saberiam que o Filho do Homem era uma referência ao Messias que vinha. Foi isso que Daniel viu. Então, o Messias que vinha. Então, Jesus está dizendo que ele é o Messias. Tanto que ele diz assim, quem é que o povo diz que é o Filho do Homem? Em outras palavras, quem sou eu para o povo? Quem é que o povo acha que eu sou? É esta pergunta que Jesus faz aos seus discípulos. Ouçamos a resposta, prestem bem atenção. Eles responderam, coloca-se no plural, porque indica o que eles pensavam. Um só deve ter falado, ou dois, ou três ao mesmo tempo. Mas isto significa que essa resposta era o pensamento daqueles 12 que acompanhavam Jesus. Jesus aqui está com os 12 só. Então, veja, e 12 que Jesus havia escolhido a dedo. Eram os amigos dele, eram aqueles com quem ele convivia, aqueles a quem ele ia ensinando o que eles deveriam fazer, quando chegasse o momento de eles levarem à frente o Evangelho, quer dizer, a boa nova que Jesus veio trazer, a boa nova que era o próprio Jesus. Então ele pergunta aos discípulos, ele começa assim, cautelosamente, quem é que o povo diz que eu sou? Essa é a pergunta. Aí os discípulos responderam rapidamente, por quê? Porque eles também são parte do povo. Eles também pensam igual ao povo. E o que é que o povo dizia? Dizia assim, olha, alguns dizem que tu és João Batista. Olhem a resposta. Outros que és Elias. E outros ainda que és Jeremias. Ou então qualquer outro profeta. Então veja, esse é o pensamento dos discípulos de Jesus. Jesus fala o povo, mas aquelas pessoas saíram do meio do povo. E essa é a ideia que eles fazem de Jesus. Ora, dizer que ele era João Batista tinha acabado de morrer, só precisa falar isso. E morreu decapitado, portanto, ainda por cima, era um João Batista sem cabeça. Então, primeiro, João Batista, um absurdo de resposta. Segundo, Elias. Por que Elias? Porque todo mundo sabia, o profeta Malaquias havia dito isso 400 anos antes, que antes da chegada do Messias, viria de novo, o profeta Elias iria reaparecer. Então, eles estavam associando isso a Jesus. Quer dizer, ao dizer que Jesus era Elias, quer dizer, o povo, dizendo que Jesus era Elias, era o Elias, mas não era o Messias. É o Elias porque vem antes do Messias. Portanto, o povo não aceita Jesus como o Messias. E como os discípulos de Jesus respondem assim, em nome do povo, também na cabecinha deles, Jesus ou é João Batista, ou é Elias, ou então Jeremias, que era o mais querido de todos os profetas, aquele que falou muito, mas não especificamente ou não essencialmente do Messias. Quem falou essencialmente do Messias tinha sido Isaías, mas falaram em Jeremias porque ele era o mais querido de todos os profetas. E para completar, para atalhar, ele diz assim, ou então qualquer outro. Ou então qualquer outro. Ou seja, Jesus, para aquele grupo de amigos íntimos, aquele grupo de pessoas que Jesus havia escolhido, para esse grupo, Jesus era um qualquer.
A realidade é essa. Jesus era um qualquer. Esta foi a resposta do grupo. Claro, disfarçado em palavra do povo. Palavra do povo é a palavra deles. Ou eles refletem o que o povo pensa. Se eles refletem o que o povo pensa e eles saíram do meio do povo, significa que isto aqui é um reflexo do que eles pensavam também. Jesus tem muita paciência. Devo dizer que essa passagem aqui aconteceu mais ou menos 1 ano e meio depois, coloco assim, não é preciso isso, mas é mais ou menos 1 ano e meio depois de Jesus tê-los escolhido. Portanto, 1 ano e meio depois de eles terem participado dos maiores acontecimentos da vida de Jesus, a começar pela transformação da água em vinho nas bodas de Caná. Tinha já acontecido o quê? Há muito tempo, a ressurreição da filha de Jairo. O Jesus havia acalmado a tempestade. Jesus havia andado sobre as águas, mostrando quem ele era realmente, mostrando a sua natureza divina. E se natureza divina, natureza messiânica, ele devia ser o Messias, porque ele era diferente. Mas mais importante que isso tudo, Jesus havia multiplicado os pães. Ora, diante de uma multidão, pois a multidão continuava achando que ele era João Batista, Jeremias, Elias, enfim. Mas Jesus é, sobretudo, um homem paciente, amigo, gosta das pessoas todas, não faz diferença entre elas. Jesus, então, cheio de amor, cheio de carinho, depois de uma resposta estapafúrdia como essa, Jesus pergunta a eles assim, que é a coisa mais importante para ele: e vocês? Quem é que vocês dizem que eu sou? Ora, Jesus está sabendo o que eles pensam. Eles responderam, aqui o verbo é colocado no plural. Quando Jesus pergunta o que é que o povo diz, eles responderam, quer dizer, como se todo mundo falasse ao mesmo tempo. Não, isso expressa o pensamento deles, que equivale ao pensamento do povo. Então Jesus volta-se para eles e diz assim, olha, é como se Jesus dissesse, olha, o que o povo diz, o que vocês responderam, isso agora não tem importância. Eu quero saber de vocês, que vivem comigo, que convivem comigo, que caminham comigo, que assistem à televisão comigo, não tinha. Que jogam bola comigo, isso tinha. Que vão para o lago pescar comigo. Vocês que me viram curar a sogra de Pedro. Olha, curar a sogra é uma coisa bem difícil, não é? Mas vocês que viram isso tudo, viram a multiplicação dos pães, viram quando eu andei pelas águas, eu quero saber de você, que eu mesmo escolhi. Claro que Jesus não fala com essa ênfase, ele usa todo um carinho possível, está tudo bem. E vocês? Quem é que vocês acham que eu sou? Aí ele já mudou, ele já não disse mais o Filho do Homem. Ele diz assim, e vocês, quem é que vocês dizem que eu sou? Ora, temos que notar aqui que eu sou é o nome que Deus dá a si mesmo, é Javé. Javé é a forma onomatopaica de Aua. Aua. Quando Moisés pergunta, o que eu vou dizer ao povo? Quem é você para me mandar conduzir o povo do Egito para uma terra desconhecida?
quem é que eu vou dizer ao povo que me mandou? Aí, qual é o teu nome? Aí Deus, Uauá, que significa eu sou. Eu sou. Então, Jesus agora modifica a pergunta. Ele não fala mais na terceira pessoa do Filho do Homem. Ele fala dele mesmo diretamente. Eu estou falando de mim. Então, agora é direto. Porque você é meu amigo íntimo, então eu quero saber o que você, meu amigo íntimo, que eu escolhi para caminhar comigo, para se preparar comigo. Quem é que você diz que eu sou depois de você ter visto tudo isso que eu já fiz? Sabe o que aconteceu, pessoal? Ficou todo mundo caladinho. Ninguém disse uma única palavra. Lembram? No texto está escrito, quando Jesus perguntou sobre a opinião do povo, a resposta é, eles responderam, são todos. Eles responderam. Agora que Jesus interpela cada um deles, pessoalmente, o que acontece? Bico calado. Ninguém diz nada. Acho que isso serve para nós também. Quem é Jesus? Para mim. Mas acontece que entre eles havia um camarada que era um boquirroto. Era um sujeito que falava logo o que pensava. Não media as consequências das suas palavras. Era afoito, às vezes até irresponsável no que dizia, mas indiscutivelmente um grande amigo de Jesus, a quem ele amava sinceramente. Aquele que tendo um nome próprio, Simão, Jesus transformara em Pedro. Transformara lá atrás, quando disse, tu és Simão, mas tu serás Pedro. Pescador de homens. Ele não entendeu nada no primeiro encontro, mas agora a situação é diferente. Porque Pedro já havia participado de alguns desses momentos de Jesus. Jesus o levara quando ele ressuscitou a filha de Jairo. Ele foi um dos 3. Isso tinha acontecido um pouco antes. Então Pedro estava ali sempre, mas continuava a ser chamado de Simão. A palavra Pedro não existia. A palavra era Cefas, que quer dizer pedra. Na tradução é que deu Pedro, que quer dizer pedra. Então, quando fez-se aquele silêncio sepulcral, quando Jesus interpelou cada um, a resposta teria que partir do fundo do coração, mas com o coração e com a mente. Seria uma manifestação de fé, de crença em Jesus, o Filho de Deus. Ficaram calados. Menos um. E esse um responde diretamente. Simão Pedro respondeu. Versículo 16. Tu és o Messias. Em latim, tu és Christus, que significa Messias. Cristo é igual a Messias. Portanto, o nome de Jesus é Jesus, não é Cristo. Cristo é um apelido. Cristo significa o Messias. Jesus, o Messias. Então, tu és Cristos. Tu és o Cristo. E Pedro não ficou só nisso, não. Foi mais além. Disse assim, o Filho do
Deus vivo. Ele não disse o Filho de Deus, ele disse o Filho do Deus vivo, quer dizer, Deus está vivo entre nós em ti. Em outras palavras, ao dizer, tu és o Messias, Pedro confessa a sua fé na messianidade de Jesus. Jesus não é João Batista, não é Elias, não é Jeremias, não é outro profeta. Jesus é o Messias esperado, aguardado ansiosamente. E não parou por aí. Tu és o Messias, e a explicação, o Filho do Deus vivo, isso saiu da boca de Pedro. O Filho do Deus vivo significa que Deus está vivo em ti. Portanto, tu és Deus com Deus. A messianidade de Jesus, tu és Cristo. Filhos Dei vive, ou seja, o Filho do Deus vivo, tu és Deus com Deus. Esta é a afirmação de Pedro, diferente da dos seus companheiros. A afirmação de Pedro, que irá se transformar na fé da igreja. A nossa fé. Por isso, nós temos que ter muita atenção na hora de recitarmos o credo na missa. Porque o credo é a compilação dessa profissão de fé. No credo nós dizemos crer em Deus Pai, crer em Deus Filho e crer em Deus Espírito Santo. Esta confissão, que é a fé da igreja, foi proclamada, foi proferida pela primeira vez por Pedro, naquela estrada de Cesareia de Filipe. Jesus ficou tão empolgado com aquilo que o que acontece? Ele faz uma promessa a Pedro. Nós não vamos entrar em maiores detalhes, eu apenas vou dar a lida. Ele diz assim: bem-aventurado és tu, Simão, filho de João, porque isto não te foi revelado por nenhum ser humano, mas por meu Pai que está no céu. Ou seja, Deus falou pela boca de Pedro. Pedro dá o testemunho que Deus queria, que aquele ali, o testemunho que Deus tinha dado do próprio Jesus, no batismo dele. Este é meu filho muito amado. Pois Pedro repete a mesma coisa com as suas palavras. Então foi meu Pai que está nos céus que te revelou isso. Pois eu te digo agora a promessa. Tu és Petrus, ou seja, tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Por isso é que lá no Vaticano, na Basílica de São Pedro, na famosa cúpula de Bramante, está escrito em letras garrafais o que Michelangelo deixou lá. Exatamente as palavras de Jesus. Tu és Petrus, quer dizer o Papa. O Papa é o Pedro de hoje. O Papa está em Lisboa na Jornada Mundial da Juventude. Quando ele fala, é a igreja que está falando. É Pedro que está falando. Porque ele é a representação viva dessa tradição, que começa com Pedro. O Papa é o Pedro hoje. É nisto que nós cremos. E é nesta crença que nós devemos nos firmar cada vez mais através do estudo da palavra. Então Jesus promete a Pedro isto, e mais, eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu,
tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Mas Jesus não promete uma vida fácil para a igreja, ou seja, para nós. Não teremos uma vida fácil. Ele diz assim, o que ele garante é que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Em outras palavras, o inferno é o mal. O mal vai atingir duramente a igreja, no seu âmago, no seu interior. Quando nós vemos as divisões, hoje em dia, tão gritantes, existentes também na igreja, isto é um ataque do demônio. Só que a promessa de Jesus de que a força do mal não prevalecerá sobre a igreja. Jesus está presente para defendê-la. E como ele já garantiu que a força do mal não produzirá nenhum efeito na igreja, a igreja vai sofrer, mas sairá vencedora no final. Isto é uma garantia dada por Jesus. Agora, só vai acontecer se nós acreditarmos realmente que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. E agora não, que Jesus foi o Filho de Deus que morreu, foi sepultado e ressuscitou. Este é o Jesus para nós. E para concluir esta parte, no versículo número 20, então Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias. Não contassem a ninguém. Por que isso? Porque ainda não havia chegado a hora. A hora era daquelas pessoas que ele havia escolhido. Agora não tem jeito. Vocês, quando perguntarem, não falem nada. Não digam nada. Mas no íntimo de cada um, vocês guardem que vocês estão diante do Messias. E que vocês são meus amigos. E de quem eu farei meus irmãos. Mais tarde, ele vai ensinar a rezar o Pai Nosso. Muito bem, mas a história continua. E o capítulo 16 não para no versículo 20, ele continua. Esses dois versículos são muito importantes, capítulo 16, versículos 21 e 22. Jesus, portanto, havia confirmado a sua condição de Filho de Deus, havia confirmado que ele era o Messias, tão aguardado, tão esperado, tão querido pelo povo. Mesmo que o povo não o reconhecesse como tal, pelo menos aqueles 12 ali tinham que reconhecer, porque Pedro falara por eles. Daí em diante, diz Mateus, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos. Eles fizeram meia volta, por isso eu botei aqui no caminho de volta. Note que isto aqui aconteceu no caminho de ida, ou seja, diante da cidade, diante da imagem do Deus pagão, mas ao longe, vista de longe, que parecia uma coisa gigantesca, maravilhosa, o rei do mundo e do universo, etc. Não, maior do que todos eles era o Filho de Deus. Ali, sim, na simplicidade. A simplicidade que João Maria Vianney, o cura d'Ars, vai mostrar dentro de um confessionário. É a mesma simplicidade de Jesus. O mesmo carinho, o mesmo amor, o mesmo acolhimento ao pecador que se volta para Jesus, pedindo que o cure, através do sacramento da confissão. Aí Jesus, logo a seguir, depois dessa profissão de fé, Jesus diz uma coisa espantosa. Diz assim, ele diz claramente, quer dizer, com todas as letras,
Eu preciso ir para Jerusalém. Na realidade, o texto original diz assim, bom, agora vamos voltar para Jerusalém. Por isso é que eu digo que isto aconteceu mais ou menos 1 ano e meio depois do início da missão, porque aqui marca o meio dela. Essa viagem de Jesus para Jerusalém vai demorar outro ano e meio. Então, Jesus, eu preciso ir para Jerusalém. E ali, os chefes dos judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto, ou seja, me matarão. Mas no terceiro dia, não diz mais, eu serei morto. Quer dizer, sequência da morte de Jesus. E no terceiro dia serei ressuscitado. Este é o primeiro anúncio da paixão. E o primeiro anúncio da ressurreição. Jesus vai ser preso, vai ser torturado, vai ser julgado de uma acusação falsa, absurda, mas será condenado. E os chefes judeus conseguirão do governador romano que ele vá à cruz, com o apoio do povo, que ele vá à cruz. Jesus irá à cruz, morrerá e ressuscitará ao terceiro dia. Portanto, Jesus não deixa todo mundo na tristeza, nem podia ficar. Ele diz, vai acontecer, isso é para preparar os seus discípulos para o que vai acontecer. Para que eles não fujam por medo. Para que eles ajam com coragem. Não se deixem dominar pela fraqueza que conduz à covardia. Jesus está preparando o coração e a mente de cada um para os acontecimentos dramáticos que acontecerão, que irão ocorrer 1 ano e meio depois. Jesus já começa a preparar nessa estrada aí, no caminho de volta. Então ele fala disso. Eu serei morto e serei ressuscitado. Esse é o ponto. Jesus avisa, faz o anúncio da paixão. Só que Pedro, que aqui tinha feito uma afirmação, tu és Cristo, tu és o Cristo, Pedro reage. Já não afirma, Pedro reage. Ele é reativo. Ouvindo aquelas palavras de Jesus, o mestre querido, o mestre que ele amava, aquele que ele havia confessado ser o Messias, o Filho do Deus vivo, se ele é o Messias, ele virá como um guerreiro. É ele que pegará a espada para expulsar os invasores de Israel, aqueles que se apoderaram da terra, aqueles que escorchavam o povo, aqueles que puseram grilhões de escravidão no povo, fossem eles estrangeiros ou os connacionais. Pedro reage. Ele também, apesar desta confissão aqui, ele agora vai dizer o seguinte, que Deus não permita, Jesus tinha dito que ia morrer, que Deus não permita, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Essa é uma tradução eufêmica, porque Pedro não falou assim, não. Ele foi muito mais agressivo. Ele chegou até a ser violento num certo sentido, porque ele agarra Jesus e puxa para um lado. Marcos é que conta isso. E para Marcos ter contado isso é porque ele ouviu de Pedro, ele não estava lá. Então Pedro puxa Jesus para um canto e diz assim, escuta aqui, cala a boca, tu estás falando um monte de besteiras, isso não vai acontecer contigo.
Afinal de contas, tu és o grande guerreiro que virá num cavalo branco alado, com uma espada de fogo na mão. João tinha dito que ele vinha com uma pá para joeirar o trigo. João mesmo, João Batista, projetava o Messias como um guerreiro. Aliás, porque está lá no Salmo número 2. O Messias seria um guerreiro. Então, eles acharem isso, eles não estavam inventando, não. Era exatamente o ensinamento que tinha sido passado para eles. Então, Pedro reage duramente às palavras de Jesus. E quando Jesus ouve aquilo, ele se vira e diz a Pedro, se vira assim, porque Pedro puxou, Pedro arrancou Jesus. No texto de Marcos, nós intuímos isto, que Pedro puxou Jesus do meio de todo mundo, dos outros, foi para um canto e deu-lhe uma liça. Chamou-lhe duramente a atenção, vem cá. Cala a boca, não fica falando essas coisas. Tu és um guerreiro que vai nos libertar. Jesus responde então com estas palavras em latim. Vai de retro, Satana, ou seja, para trás, Satanás. Quer dizer, Jesus percebe que não é Pedro está falando o que Satanás está soprando no ouvido dele. É a continuação da tentação de Jesus. Nós vimos isso lá atrás. Jesus no deserto sofre 3 tentações. O diabo ataca Jesus por 3 lados. Este aqui é o 4º lado. Só que o diabo não o ataca mais, porque Jesus já o havia repelido no deserto. Não, o diabo ataca Jesus, quer dizer, ataca Deus. Não diretamente. Isto é a maneira de agir do diabo conosco. Não diretamente, mas através de um amigo de Jesus. O diabo, o desejo do diabo é agredir Deus. O diabo põe-se contra Deus por querer ser mais do que Deus. Por isso ele caiu do céu, ele foi derrotado e será definitivamente derrotado na cruz. Por quê? Porque a morte era a maior arma do diabo. Só que Jesus vence a morte ressuscitando. Então agora o diabo volta, mas não volta como foi no deserto, volta pior, porque volta através das palavras de um amigo íntimo de Jesus. Aquele que Jesus tinha dito que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus tinha acabado de prometer a Pedro que ele seria a pedra rocha sobre a qual a igreja seria construída. E é essa rocha que agora se volta contra Jesus. Isto é a ação do mal. É o maligno. Em outras palavras mais claras, é o diabo metido na nossa vida, no nosso caminho. Eu digo nosso porque nós somos aqui representados por Pedro nessa passagem. Somos nós que fazemos isso. Com as divisões da igreja. Na igreja há divisão? Há. Então, isso é uma ação demoníaca. Porque se Jesus e o Pai são um, e nós somos um com Jesus, então Jesus, o Pai e nós somos um. Não é para ser dividido. Você sai para trás, Satanás. Tu és como uma pedra no meu caminho, para fazer que eu tropece, pois estás pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa. O diabo não pensa como Deus. Tu estás pensando, quer dizer, Jesus também não está dizendo que Pedro
é diabólico. Não. Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo, sim, que o diabo se utilizou de Pedro para que Pedro falasse o que falou. Então ele está como que exorcizando Pedro disso, mandando o diabo para longe de Pedro. E ele diz, tu és, afasta-te de mim, Satanás. E confirma-se aqui, nesta passagem, o que São Lucas fala no final da tentação que Jesus sofreu no deserto. Lucas é quem diz que o diabo se afastou de Jesus depois da terceira derrota. Aí ele bota como que um aposto assim, entre vírgulas, por um tempo. Ora, como o diabo é eterno, então é por um tempo eterno. É pela eternidade. Ele ataca Jesus pessoalmente? Não, ele ataca Jesus em você, em mim. É aí que ele ataca Jesus. E atacando Jesus, ele quer atingir Deus, evidentemente. Então, notem, depois de Pedro afirmar a divindade e a messianidade de Jesus, é o próprio Pedro que passa a ser porta-voz do demônio. Este foi um acontecimento muito marcante, muito duro na vida daqueles 12 indivíduos. Judas Iscariotes, inclusive. Na vida dos 12 discípulos mais íntimos, daqueles que foram escolhidos a dedo por Jesus. Jesus não fez uma enquete, não pediu currículo de ninguém. Jesus simplesmente foi escolhendo. E não fez discriminação nenhuma. As pessoas são de diferentes níveis sociais. Pedro e companheiros eram pescadores, mas havia um cobrador de impostos, Mateus. Havia um zelota, quer dizer, um indivíduo, um rebelde, um terrorista, porque ele era partidário dos zelotas, que pregavam a expulsão violenta dos romanos da terra de Israel. Simão, o nome dele. Simão o Zelota. A tradução é essa. Simão o Zelota. Era um zelota, era um guerreiro. Ele era diferente dos outros. São Mateus, então, depois de nos apresentar essa história maravilhosa e o drama que se seguiu a ela, que deixa aquela sensação de que as coisas não iam bem, ele introduz a cena seguinte. Aí já no início do capítulo 17. Ele é mais longo, mas nós vamos ficar só nesta parte daqui, do versículo 1 ao versículo 6. Isto é o evangelho de domingo que vem. O evangelho da transfiguração. O importante, tudo é importante, mas o mais importante para nós, nesse nosso estudo de hoje, nessa meditação, é exatamente esse início, versículos 1 ao 6. E ele começa dizendo assim: 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro e os irmãos Tiago e João. Parando aqui, 6 dias depois. Ora, eles estão aonde? No caminho de volta, na estrada. Então, nessa estrada, passam-se 6 dias. Aí Jesus, eles estão na estrada, Jesus pega Pedro, Tiago e João. Pedro tinha vivido esse negócio agora. Tiago era outro que tinha uma vontade enorme de ver um Messias montado num cavalo branco com uma espada de fogo, destruindo os adversários. E João era o garoto. Era o irmão de Tiago, era o mais jovem de todos os apóstolos e que era muito querido de Jesus.
Jesus amava profundamente João, tanto que ele, que é o autor do 4º evangelho, não fala de si no evangelho. Toda vez que ele se refere a si mesmo junto, ele diz, o discípulo que Jesus amava. Isso ele reconhece. Não que ele amasse os outros, não amasse os outros, ou amasse mesmo, não. É porque João era especial para Jesus. Tanto que, quando da ressurreição de Jesus, todos são incrédulos, menos um, João. João crê logo que Jesus tinha ressuscitado. Muito bem, então Jesus, 6 dias depois desse acontecimento aqui, ó, que foi o último, ou o anterior, 6 dias depois de caminhando pela estrada, aparece um outro monte que a tradição associou a um dos montes nas estradas de Israel, do norte de Israel, chamado Tabor, por isso é que é o Monte Tabor. Então, mas eu gosto de falar só do monte, porque o monte, a gente já sabe que é no monte que Deus aparece. Toda vez que se fala do monte ou da montanha, significa local da presença de Deus na Bíblia. Desde o Antigo Testamento, local da presença de Deus. Não foi a um Monte Sinai, Horebe, que Moisés subiu para falar com Deus? Muito bem. Então, toda vez que se fala do monte por isso. Porque é aí que Deus habita. Ele desce, ele vem ali. Isso destrói também a ideia do panteão grego. Onde é que moravam os deuses gregos? Num Monte Olimpo. Então, o monte é sempre uma elevação e Deus é o mais elevado, está no alto, é ou não é? Então, é isso. Jesus sempre sobe a um monte, quando ele quer estar em intimidade com o Pai, quando ele vai orar. Toda vez que a Bíblia se refere a Jesus orando, geralmente ele está apartado de todos, num lugar silencioso. Acho que seria difícil hoje em dia até para Jesus orar, devido à cacofonia que nos cerca, a barulheira em que estamos mergulhados. Muitas vozes, quando só uma interessa, mas esta é abafada por essas vozes, a menos que o nosso coração se disponha a escutá-la. E essa voz é esta aqui, do Evangelho, é a voz de Jesus. Então Jesus pegou Pedro, Tiago e João. Olha, Pedro tinha acabado de ter essa reação aqui, de agredir Jesus com palavras duras. Tiago era um que queria a espada, e o outro era João, que era o mais tranquilinho deles. São os três. Os três que por acaso tinham sido os três que entraram com Jesus, levados por Jesus, na casa de Jairo, e assistiram pessoalmente Jesus ressuscitar a filha de Jairo. Eles já tinham passado por isso, pois Jesus leva os mesmos três. Então, diria aquela personagem do Chico Anísio, né? Aí tem truta. Quer dizer, na cabeça de Jesus, alguma coisa está vazando, que diz respeito a esses três. Como isso iria acontecer bem depois. Muito bem, então o que acontece? Jesus vai, pega os irmãos Tiago, João e mais Pedro, e leva-os com ele para o alto da montanha, onde Deus habita. Ali, eles, os três, viram a aparência de Jesus mudar. Quer dizer, e mudar como? O seu rosto ficou brilhante como o sol.
e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Transfiguração. Jesus se transforma naquilo que ele é, luz. Esse João vai escrever na primeira carta que ele mandou para as comunidades, ele vai dizer que Deus é luz. Tenho certeza que muito influenciado por isso que está aqui. Porque ele foi testemunha do Filho de Deus se transformar em luz. Vocês imaginam? Podemos imaginar que coisa maravilhosa eles devem ter visto. E é claro que isso penetrou o íntimo deles. E os 3 discípulos viram Moisés e Elias conversando com Jesus. Os 3 discípulos viram Moisés e Elias conversando com Jesus. O que isto significa em Mateus? Moisés e Elias são os grandes nomes do Antigo Testamento. Moisés é o grande líder, aquele que conduz o povo, tira o povo do Egito e o conduz para a terra prometida. E Elias é um grande profeta, aquele que eles disseram, o povo diz que tu és Elias, porque Elias deveria vir antes do Messias. Não, então se Elias vinha antes do Messias, se Jesus era Elias, não podia estar ali. Elias. O que Mateus está querendo dizer é que o Antigo Testamento, ele se transforma em luz, ele se concretiza em Jesus transfigurado. Então Pedro disse a Jesus: como é bom estarmos aqui, Senhor. Se o Senhor quiser, eu armarei 3 barracas neste lugar, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Eles viram, é palpável, é concreto. Deus lhes permitiu essa visão extraordinária de 2 pessoas que já haviam desaparecido há muito tempo, mas que estão ali vivas. Porque Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. E é claro que eles estão... São Lucas vai contar isso, né, nessa mesma passagem, que Moisés e Elias estão conversando com Jesus acerca dos acontecimentos que virão. E que acontecimentos são esses? Aquele em que Jesus irá parar numa cruz. É possível que eles tenham apontado para frente e Jesus tenha visto lá o alto do Calvário. O que liga esse monte chamado Tabor, quer dizer, dito Tabor pela tradição, liga esse monte da transfiguração com o monte do sofrimento, o monte da cruz. O Tabor, vamos denominá-lo assim, e o Calvário são 2 montes. Monte Tabor, Monte Calvário, ou o Monte da Transfiguração e o Monte Calvário estão unidos. Só que o Calvário é que vai levar a glória, porque a transfiguração vai acontecer depois de passar pelo sofrimento. O que Jesus está querendo mostrar é isso. Ele tinha acabado de dizer, o homem, eu vou sofrer muito. Vou morrer e ressuscitar. Quer dizer, vou morrer na cruz lá do Calvário e ressuscitarei para a glória deste que vocês chamam de Tabor. Enquanto Pedro estava falando, uma nuvem brilhante os cobriu, e dela veio uma voz que disse... Atentemos bem para isso. Dela veio uma voz que disse, capítulo número 17, versículo número 5. O que diz a voz? Olha, nós estamos no alto do monte. Então veio o quê?
diz aqui o 5, uma nuvem brilhante. Como é que Deus se manifesta a Moisés ou ao povo? Numa nuvem. Toda vez que a nuvem descia sobre a tenda da reunião, onde estava a arca da aliança. Deus se fazia presente através de uma nuvem. Era uma nuvem que descia. E aí a tenda ficava cheia da glória de Deus. Está lá no Êxodo. Mais uma vez está aqui a menção ao Antigo Testamento. Então ele diz assim, ouviram eles ouviram uma voz vinda da nuvem que dizia, este é meu filho muito querido, muito amado, que me dá muita alegria. A tradução que está aqui. Este é meu filho muito amado, que me dá muita alegria. O que nos remete imediatamente a um acontecimento inicial de 1 ano e meio atrás, o batismo de Jesus. Jesus está emergindo das águas quando vem uma voz do céu que diz, aparece uma pomba, né? Quer dizer, uma figura como se fosse uma pomba, e uma voz que diz, este é meu filho muito amado, em quem pus toda a minha alegria. Portanto, a voz que se ouviu no batismo de Jesus, que disse essas palavras, é a mesma, com as mesmas palavras que os discípulos de Jesus, os apóstolos, os amigos de Jesus ouviram sair da nuvem naquele monte, no monte em que eles tinham participado, tinham sido inseridos na glória de Deus. Eles ouviram. Portanto, quem dá testemunho? Pedro tinha dado testemunho. Mas quem fala que Jesus é o filho dele é o próprio Pai. É o próprio Deus. Está vendo agora por que Jesus disse para Pedro, bem-aventurado és tu? Porque não foi a carne, não foi o homem, não foi a capacidade humana que te disse isso, mas meu Pai que está no céu. O Pai está dizendo agora, este é o meu filho muito amado. E Pedro disse, tu és o filho de Deus. Isso não nasceu da carne, isso nasceu de Deus. Esse reconhecimento e esta confissão é de Deus. Deus é quem disse. Pedro foi o veículo. Aqui, lá em Cesareia de Filipe, 6 dias depois, ele estava no alto do Tabor, que é o monte, o nome que dão ao monte. Estava no alto do monte, em que Jesus transfigurado, Jesus ainda iluminado por aquela luz diáfana feérica, a luz que penetra todo tipo de escuridão e acaba com ela. Ouve-se Deus dizer, este é meu filho muito amado, em quem pus toda a minha complacência, quer dizer, que detém toda a minha alegria. Mateus não diz isso aqui, mas Marcos é que vai dizer. E Marcos vai dizer porque Pedro disse a ele. A voz de Deus termina com a seguinte palavra, escutai-o. Escutai-o. Escutar significa ouvir no coração. Ouvir com os ouvidos é uma coisa natural, de quem não é surdo, é claro. Mas é entrar pelo ouvido a palavra de meu filho, que é a própria palavra, é Deus encarnado. A palavra vai penetrar no teu coração, medita sobre ela. Acolhe-a e põe em prática, seguindo a tua vocação, o teu chamado,
o sacerdote, sacerdote, o engenheiro, engenheiro, o professor, professor, o médico, médico. Mas faze tudo bem, bem feito. Porque tudo que tu fizeres de acordo com a tua vocação, de acordo com a tua profissão, de acordo com aquilo que você é, você faça para Deus. Coloque Deus no teu trabalho e tu serás santificado. Esse é isso que é a transfiguração de Jesus. Claro que, se nós fôssemos falar teologicamente, eu ia levar até o final do ano. Não, vamos como São João Maria Vianney, que não entendia, só entendia o essencial. E se transformou em São João Maria Vianney. Vamos entender o essencial. Vamos procurar absorver esse essencial. E vamos colocá-lo em prática na nossa vida diária, na nossa vida do dia a dia. É isto que Jesus quer da gente. É isto que Deus espera de nós. Peçamos a Ele que nos ajude, sim. Quando nos dirigirmos a Ele, digamos com total e absoluta confiança: Pai nosso, que estás no céu. É uma invocação. Você já imaginou como Deus nos considera? O que somos nós diante de Deus? Somos menos do que um grãozinho de areia, menos do que a poeira que toma conta aqui da sala e de tudo. E, no entanto, somos elevados a uma dignidade inexplicável por Deus, que nos fez, que nos criou à sua imagem e conforme a sua semelhança. Em vista do Filho que ele mandaria à terra, que tomaria a nossa forma para que nós pudéssemos, por ele, com ele e nele, tomarmos definitivamente a forma de Deus. Esta é a beleza da nossa fé. Esta é a grandeza do nosso ser. Esta é a majestosa dignidade que Deus nos dá. Tornada diafanamente clara, transfigurante, lá nesse monte em que Jesus se transfigurou. Muito mais poderia e deveria ser dito. É claro que não podemos esgotar o assunto numa única caminhada. Nós a isso voltaremos sempre, inclusive no terço, quando se reza esse mistério, o quarto mistério luminoso, que é da transfiguração de Jesus. Bem-aventurado São João Paulo II, que foi quem propôs os mistérios luminosos. Pensemos nisso ao longo desta semana, mas nem ao longo da semana, por esses dias. E no domingo, quando estivermos participando da Sagrada Eucaristia, da transfiguração de Jesus, lembremos-nos desses acontecimentos. Estes aqui não serão falados, provavelmente, só ficarão na transfiguração, porque é do dia. Mas nesse dia também, e com isso a gente vai terminar, nós tivemos aqui um deles que estava lá, que era Pedro, né? Pedro ficou tão impressionado com o que ele viu no Monte da Transfiguração, que na segunda carta que ele escreveu às pessoas a quem ele a dirigiu, ele diz assim: nós não estamos contando coisas inventadas quando anunciamos a vocês a vinda poderosa de nosso Senhor Jesus Cristo, pois, agora atentem,
com os nossos próprios olhos, ele e os dois, o Tiago e o Pedro, e o João, nós vimos a sua grandeza. Foi tão poderosa a impressão causada por esse momento no espírito de Pedro, que ao escrever essa carta aqui, muitos e muitos anos depois, quase 30 anos depois, Pedro diz assim: nós estávamos lá, ele, Tiago e João, como nós já vimos, nós estávamos lá, quando Deus o Pai lhe deu honra e glória, deu a Jesus honra e glória na transfiguração, transfigurou, mostrou quem ele era realmente, e não só mostrou, mas disse quem era. Tanto é que Pedro, e ele ouviu a voz da suprema glória, é assim que ele se refere a Deus. Ele, Jesus, ouviu, como eles todos ouviram também, a voz da suprema glória dizer: este é o meu filho muito amado, que me dá muita alegria. E completa: nós mesmos ouvimos a voz que veio do céu quando estávamos com o Senhor no monte sagrado. Pois Deus nos convida diariamente a subir ao monte sagrado com Jesus e ao lado de Jesus dizer para ele, para Deus Pai em agradecimento: obrigado, Senhor, por Jesus, nosso irmão. Obrigado, Senhor, por Jesus ter feito de ti, ter nos ensinado a te chamar Pai, Pai nosso. Esse é o Jesus transfigurado, que deve brilhar intensamente diante dos nossos olhos, mas os olhos do coração. Que nós possamos viver sempre, todo dia, a transfiguração do Senhor e dele fazer, do Senhor fazer o nosso caminho, porque ele mesmo disse que é o caminho, a verdade e a vida. Caminho para o monte, a verdade do monte, a vida iluminada que nasce no monte com Jesus. Peçamos a Nossa Senhora que nos ajude nessa caminhada e que suba conosco ao monte, para que nós, no monte, nos transfiguremos com Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Mateus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima. Tchau.